E aí, tá me Fala, ouvindo? doutor. Bem, e você? Tô te ouvindo bem. Beleza, tudo bom, tudo Que, certo. que Pô, orgulho para o brigadão. Espírito Santo ter um secretário como você, hein? Que Que, isso. que bacana, que bacana assistir isso de perto e poder ver essa mudança tão positiva. Parabéns pelo teu trabalho. Pô, valeu, Marcão. Agradecer a sua disponibilidade aí de estar conversando com a gente. Como eu comentei agora há pouco, não sei se você assistiu aí no comecinho da live, a gente tem feito várias dessas conversas, né, com vários. O setor da cultura, né, é um setor bem complexo, então tem vários atores, vários aspectos desse setor. Antes da gente começar, eu queria dar um panorama aí desses dias, até para você se situar um pouco, né, nessa sequência de lives. Né? Nós começamos, na semana passada, conversamos com a secretária de Cultura lá do Pará, que é a Úrsula, que é presidente do Fórum Nacional de Secretários. Então a gente conversou muito sobre política pública, sobre essas ações emergenciais que os estados estão fazendo, assim como a conversa com o Célio Turino também, que é um grande pensador e também já foi gestor cultural do Ministério da Cultura, que tem articulado uns projetos de lei de auxílio emergencial no governo federal, junto com parlamentares. Tivemos também a Priscila Gama, que é uma ativista articuladora aqui do Instituto das Pretas, aqui do Espírito Santo, uma figura bem importante aqui uma especialista em tecnologia social, né? Você também tem uma trajetória dentro desse universo aí do empreendedorismo e tal. E ontem nós tivemos com o Miguel Jost, que é um pesquisador de políticas públicas também. Tivemos uma conversa bem interessante, repercutindo um artigo que ele escreveu no Globo, que saiu na semana passada, que fala um pouco sobre a cultura como uma saída aí para esse pós-pandemia. Marcão, eu queria começar perguntando um pouco sobre a sua rotina de trabalho nesse momento, né? Como é que está aí sua família, Vanessa, as crianças e o seu trabalho, né? Uma rotina que era muito agitada, a gente sempre se falava que você estava, pô, tô aqui em Paris, estou em São Paulo, estava aqui vindo bastante aqui em Vitória também. E como é que está esse momento aí para você, pessoalmente, digamos assim, profissionalmente também? Então, Noronha, eu tenho. Mudamos todos a nossa vida, né? Nosso estilo de vida. Eu sou um cara otimista por natureza, cada vez mais dedicado. Quem me conhece à espiritualidade e sabe que eu sempre tento enxergar o lado bom, mesmo nos momentos difíceis. Então, estou imerso com a minha família. Eu tenho tido uma rotina bem diferente de fato. Eu acordo aí já com as crianças fazendo uma função que eu nunca tinha feito, que é de professor. Então eu começo aí com essas. Eles estão numa escola britânica, então eles começam a estudar às 8 da manhã à distância, e eu acompanho o mais velho, o José, e a Vanessa, o João, o mais novo. E aí a gente fica mais ou menos até umas 11 da manhã. Daí eu pratico esporte, que também sou defensor disso. Acho que para quem está pleno, seja na questão do dia a dia, por mais louco que seja a vida, de viagens ou eventualmente com muitas reuniões, que é o nosso caso, eu defendo que o esporte tem que ser parte também dessa prioridade. Todo mundo tem tempo para isso. Ah, mas eu não tenho. Tem. Sempre tem um espaço e eu mantenho essa rotina. A partir dali, eu nunca trabalhei como eu estou trabalhando agora. E assim, impressionante como a dedicação Impressionante. tem sido bastante grande, seja para debater com amigos, ou seja para a gente participar dos conselhos. As coisas estão acontecendo e nada tem parado, no sentido amplo de reuniões e também para discutir aí várias questões em relação às empresas. Eu particularmente tive uma surpresa. Eu fui a Miami, que foi minha última viagem internacional há mais ou menos um mês e pouco atrás, e eu voltei por segurança e fiz o teste do Covid. Tinha dado negativo, mas eu mantive sintomas leves. Eu tive dor nas costas, um pouco de dor nos olhos, nada que me preocupasse, felizmente muito tranquilo. E eu acabei fazendo aí depois o teste de IgG e eu tive positivo. Olha só. Então, felizmente tive a versão leve, mas independente dessa questão aí que se fala de imunidade, eu continuo mantendo a distância e mantendo respeito às pessoas, Tá que eu acho que é certo. que todo mundo deveria fazer. Meu dia a dia tem sido basicamente esse. Tem acabado aí 10, 11 da noite as minhas reuniões, e aí recomeço aí o outro dia nessa expectativa do que vai acontecer. Perfeito. Entrando então agora no nosso tema da conversa, assim, nós
o setor, né, das atividades artísticas, criativas, espetáculos, sofreu muito, né? Foi de 100 a 0, e provavelmente vai ser o setor aí que vai ter um tempo aí de retomada mais longo, uma vez Nosso que ministro, pressupõe... nosso ministro falou que caiu um meteoro, né? Eu acho que caiu um meteoro exatamente em cima do segmento, infelizmente, do mercado de entretenimento. Exatamente. Aí junto com turismo, né, com hospedagens e tudo, que são setores, né, que estão entrelaçados aí Conectados. bastante. Então, e é difícil até muitas vezes dimensionar isso, né? A gente tem feito um trabalho também de coleta de dados, vários estudos nos últimos anos importantes demonstrando, né, que, por exemplo, 5,7% da força de trabalho vem desse setor, né? São mais de 5 milhões de pessoas atuando. Aqui no Espírito Santo também nós temos um índice que é o Boletim da Economia Criativa, que é gerado junto com o Instituto Jones, que a gente tem um panorama exato. Isso representa 2,64% do PIB, né? E os grandes eventos e as grandes casas, enfim, são grandes empregadores, grandes mobilizadores de recurso e de faturamento. Você é uma pessoa que tem uma trajetória importante aí como um grande produtor de grandes eventos, né, em nível nacional. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse impacto, né? Sobre esse impacto no setor, como é que você avalia? Noronha, eu tenho conversado com muita gente e eu tenho essa humildade de querer debater sempre com quem tem mais experiência, ou quem sabe um pouco mais do que eu, e aí acaba colaborativamente a gente chegando a algumas informações. A verdade é que nesse momento ninguém tem previsão de nada. Quem tiver está falando alguma coisa que não tem certificação e que tenha comprovação. O que se fala muito a partir das discussões é de uma queda brutal. Você pega uma Airbnb, por exemplo, com uma queda de 85%, naturalmente por conta do turismo. Você pega aí em cada 4 empregos está relacionado ao entretenimento. Então você está falando, claro, de turismo e hospedagem. Você pega uma Eventbrite, que é uma das maiores empresas do mundo de ticket, demitindo 45% e fechando as operações no Brasil. Então, realmente, os números são muito duros e muito difíceis. As discussões que têm se tido aí no mundo, experiências que se têm tido também no mundo, trazem para a gente um mínimo de métrica. Então, tem se falado de que o fim do lockdown, 85 dias depois, eles reabrem os negócios. Mas você pega, por exemplo, um grupo que eu venho conversando muito de artistas musicais que falam em fechar a agenda até o final do ano. Tem um grande amigo meu, que é uma pessoa que eu admiro e que, para mim, aí é um menino prodígio do segmento, que é o Gabriel, que é dono da Ingresse. O Gabriel manteve as operações dele de ticket para Réveillon, mas eu não acredito que o retorno seja aí antes de outubro, novembro, mesmo que seja aí com algumas grandes experiências que você percebe na Coreia do Sul, você percebe a Alemanha, você percebe alguns lugares que fazem esse tipo de posição e tentam se adaptar a partir de algumas medidas, seja de distanciamento, numa questão aí específica de shows fechados, seja por uma questão de uma carteira, essa que a gente falou de imunidade, mas tudo ainda muito superficial e ainda muito primário para se falar de qualquer coisa. Exatamente. Depois a gente aprofunda mais um pouco nessa retomada aí que o Marcão compartilhou comigo um estudo bem interessante que aponta como que alguns países, né, que estão aí mais avançados aí nesse progresso aí da pandemia têm feito, e acho legal a gente aprofundar um pouquinho nessa conversa. E como é que está, Marcão, o planejamento das suas ações? Eu queria que você falasse também um pouco do seu trabalho, o que você tem feito, né? Um pouco desses seus projetos ligados a esse setor do entretenimento também, óbvio, outros projetos aí também, e como que isso impactou nesse planejamento, né? O que você tem feito para minimizar o impacto dos seus negócios e manter a coisa girando aí, pelo menos com uma perspectiva de novembro, dezembro, como você falou. Então, todo mundo em casa, nesse momento, todas as empresas trabalhando aí à distância, enxergando quanto a tecnologia nessa hora fez e faz toda a diferença. O mercado em especial da Spark, que é uma empresa que a gente tem de mídia
que a gente interpreta, a gente entende, né, que os influenciadores são os seus próprios canais de mídia, tem tido bons resultados. Veja que os artistas têm se reinventado fazendo essas famosas lives e que tem tido aí, seja resultados financeiros, mas principalmente resultados aí de solidariedade com o segmento. A Action também vivendo aí muito bem em relação à questão de enxergar o momento esse que a gente vive. Então a gente está vivendo, trabalhando de uma forma absolutamente frenética e trabalhando aí com toda a força. Eu participo de alguns conselhos, um deles aí é do Grupo Boaz, inclusive essa semana eu vou estar aí no Espírito Santo para uma reunião aí mesmo que seja à distância, mas aí para estar perto um pouco mais da minha família. A gente está aí discutindo algumas posições. Você vê que o shopping mantém-se fechado, então também é uma questão que não se restringe apenas aí ao Espírito Santo, mas também grande parte do país. Então, existe uma mesa de discussão sobre esses temas. E a Recode, que é uma das empresas, é uma das ONGs que a gente participa de conselho, tem por métrica e por posicionamento ensino à distância. Então, a gente tem tentado aí intensificar cada vez mais esses cursos para fortalecer, em especial, as pessoas que precisam. Noronha, eu nunca vi, de verdade, assim, falo com alguns amigos que são empresários e que estão aí olhando isso de uma forma macro, eu nunca vi uma união tão forte dos empresários em buscar fazer o bem. Eu acredito que tem o antes e o pós. As pessoas nunca estiveram tão... A palavra de ordem é colaboração. Exatamente. Tem várias ações surgindo, né? Aqui no Espírito Santo nós temos o União ES, né? Que é uma ação de empresários. Fantástico. No Rio tem lá a União Rio, né? Que nosso parceiro Valtinho lá está coordenando de forma brilhante. Brilhante. E tem dado resultados, né? O União ES lá, por exemplo, União Rio, por exemplo, né? Para o pessoal está acompanhando a gente, eles estão trabalhando muito numa frente de leitos hospitalares. Eles estão fazendo grandes, juntando fundo, né, com vários, ultrapassou 15 milhões de reais, e isso viabilizou a construção, né, a compra de respiradores. É bem interessante. E essa participação, ontem, na live de ontem com o Miguel, a gente falou um pouquinho, uma hora, sobre essa questão das marcas, né, porque a gente sabe, né, o quanto é importante para as marcas se atrelarem a produtos culturais, a artistas, a eventos e tudo mais. Como é que você enxerga a responsabilidade dessas marcas nesse momento? Como que elas estão lidando com isso? Né? Se elas estão encarando o momento de frente, se elas ainda estão, né, tentando entender para poder soltar o investimento, como que elas estão, porque a gente sabe o quanto que a cultura, né, e que esse universo artístico contribui para que essas marcas sejam fortes, né, para que essas marcas consigam ter a sua penetração, enfim, e dando resultado comercial no final das contas. Eu acho que a comunicação, no primeiro momento, de fato, não sabia lidar com isso, porque você vai falar do quê, né? Tem pessoas morrendo, nada se sobrepõe à vida das pessoas. Não gosto de falar de estatística, a gente está falando de vida, então nada é mais importante do que fazer as pessoas passarem por isso e sobreviverem. Então, quando se discute vender alguma coisa ou se comunicar nesse momento, enquanto felizmente algumas pessoas têm saído e têm enfrentado a pandemia de forma e saído aí, que os médicos dizem 85% passam de forma leve, mas tem 5% que precisam de hospital e estão ali assistindo essas comunicações de uma forma bastante difícil. Então, as marcas estão se reinventando. Essa é a grande verdade. Agora, os artistas também. Então, você pega essas lives que estão sendo construídas, estão sendo feitas, tem sido, a hora que você olha para a TV aberta, quais são hoje as programações que você tem ao vivo no seu jornalismo, né? Você tem agora alguns programas de auditório voltando sem público, mas você ficou praticamente 1 mês e meio sem ter programa ao vivo. Você está sem futebol, né, que é o esporte do brasileiro. Você está sem programa de entretenimento. Então, as lives passaram a ser, de fato, esses programas de entretenimento. Então, muitas marcas identificaram isso como uma forma de se comunicar, de uma forma mais alegre, de uma forma mais colaborativa,
e tem tido um resultado que me perguntaram ontem se eu acredito que seja alguma coisa passageira. Eu não acredito. Eu acho que independente da volta ao dia a dia das pessoas poderem ir no show dessas celebridades, desses artistas, o modelo veio para ficar, o formato veio para ficar. Aqui você se adapta para um lado, você se adapta para o outro, mas é um modelo que veio para dar certo e veio para ficar. As multimídias aprenderam que cada um tem a sua própria mídia, então fortalece esse grande discurso que eu faço há mais ou menos aí há 5, 6 anos, de que hoje a gente tem um poder de estar aqui agora ao vivo, com uma audiência X, debatendo um assunto Y, sem depender de estar num canal aberto, ou de estar eventualmente numa rádio ou qualquer outro espaço. A gente tem essa força, a gente tem essa possibilidade. Então as marcas estão se adaptando. Ontem eu falei com o presidente de uma grande cervejaria, veja que é uma queda de praticamente 60% de venda, porque cerveja você vende em bares e restaurantes, que a maioria está fechado, e você vende os outros 50% em supermercado. Então, você tem uma queda de venda no supermercado e você tem uma ausência de 100% da venda nesse outro setor. Então, é alguma coisa de fato jamais vista, porque não é que mudou e caiu 10%, 20% e as pessoas vão se adaptando. Caiu 100%. Os eventos também, né, que possivelmente essa área de cervejaria, né, vende bastante, tudo. E entrando um pouquinho no papel do Estado, né, dos governos aí no enfrentamento dessa situação, a gente está lidando com uma situação sem precedentes, né, que falta parâmetros ali, mas a gente tem visto aqui no Espírito Santo ações muito rápidas, né, a liderança do governador Renato Casagrande foi muito importante, né, rápida, nesse efetiva. momento. O secretário de Saúde também surpreendente, fazendo um trabalho incrível, só parabenizando o time. E uma equipe muito integrada também, que a gente já vinha, né, numa toada, e isso refletiu muito bem nesse momento, né, um trabalho integrado, super necessário nesse enfrentamento. Na parte da cultura aqui, né, e da economia criativa, que é a nossa pasta, a gente lançou um plano emergencial, um edital que consta dentro desse plano, um edital para os técnicos, né, para os artistas e técnicos, toda essa cadeia, né, a gente está falando a partir desses grandes eventos, desses grandes movimentos, mas como eu disse no começo, né, são esses, né, também esses grandes movimentos e grandes eventos que empregam, que geram receita para esses profissionais que nesse momento estão desassistidos. E ao mesmo tempo a gente buscando ações, né, do governo federal, né, com não muito sucesso aí na área de mitigar esse momento. Agora, inclusive, a gente está com uma articulação importante no parlamento, lá um projeto de lei para os espaços culturais, então estúdios de música, estúdios de audiovisual, espaços de ensino de teatro, de dança. Como é que você vê assim um pouco esse momento, tanto, né, da perspectiva da presença geral assim, né, do Estado, tanto do governo federal, quanto do que você acompanha daqui, né, que você tem uma relação, apesar de não morar mais aqui no Estado, né, uma relação de trabalho. Meu coração está aí. Exatamente. E de uma maneira geral e também para o setor, né, o que você imagina que o Estado, né, em todas as suas esferas, federal, municipal e estadual, possam auxiliar nessa retomada desse setor tão prejudicado? Então, eu sempre defendi, desde que acreditei que o entretenimento deveria e seria o meu grande aliado aí no meu ofício, eu sempre acreditei que transformações em realidade, a única forma era através do entretenimento, e o Vitória Pop Rock veio para, de fato, colocar isso para mim como sendo o que eu amava fazer. Eu costumo repetir sempre que feliz quem faz o que ama, e eu sou uma pessoa que tem esse privilégio, graças a Deus. É um segmento difícil, as pessoas olham sempre como um grande glamour, que não tem-se muita dificuldade, absolutamente ao contrário, às vezes não se valorizam, na verdade, o que de fato se tem. É um esporte radical, indescritível, você colocar um evento de pé, porque você depende de variáveis incontroláveis, como chuva e outras. Venda de ingresso, ninguém às vezes valoriza que o ingresso é só moeda, muitas vezes eu defendi isso publicamente. Mas eu acho que o Espírito Santo, em especial, como eu coloquei, é onde meu coração está. Eu sou um capixaba apaixonado por esse estado,
Infelizmente, já sofri muita dificuldade aí para colocar as coisas de pé. Eu acho que às vezes a gente falta muito para nós capixabas, eu me inculpo porque eu sou capixaba e tenho muito orgulho disso, mas a gente às vezes valoriza muito as coisas que são de fora. E a gente tem uma capacidade cultural, a gente tem um talento regional absurdo. A gente não é apenas o estado e a cidade da Muqueca, a gente é muito além disso. E a gente às vezes só enxerga quando as pessoas vão para fora e começam a defender essas questões. Acredito que Vitória é a Mônaco brasileira, eu sempre disse isso, porque eu sempre discuti, desde que eu comecei a investir em entretenimento, e alguns deles foram para fora do país. Quando você vai conversar com um morador de Mônaco, ele tem muita dificuldade de lidar com um grande prêmio, que é quem deu a grande visibilidade à cidade. Simples porque te atrapalha. Você não consegue se movimentar na principal via de acesso. Então as pessoas entendem que é tão importante aquele entretenimento regional que elas se programam para naquela época, algumas até viajar, outras transformarem suas residências em formas de remuneração pessoal, mas entendem que aquilo é necessário para transformar Mônaco como Mônaco é. Tem um outro exemplo que eu sempre dou, Noronha, que é Nova York. Quando eu vim morar em São Paulo e comecei a investir em grandes eventos, eu também, dentro da Host, que era a empresa que eu tinha com o Ed Sá Sampaio e com o Pedro Paulo Diniz, me surgiu uma oportunidade de abrir uma casa noturna. Essa casa noturna chamava Lotus. Eu fui então visitar os donos dessas casas lá em Nova York e eles me levaram num lugar que estava se reformulando, e eu falei, mas o que esse bairro? Esse bairro era o que antes? Que estava praticamente se construindo, ou melhor, se reconstruindo. Chama Mid-Packing District, você deve conhecer. Lá era uma área de armazenamento de carne, metro quadrado mais barato de Nova York, um lugar com segurança precária, e eles transformaram no bairro da arte, do entretenimento, e hoje com os melhores restaurantes de Nova York. Então, o entretenimento também consiste em aumentar o metro quadrado de um ambiente. Naturalmente, isso de forma civilizada, de forma correta. Então, eu acho que a união do Estado com os produtores de entretenimento tem que ser uma coisa muito unificada, muito junta, muito parceira. Porque eu acho que o fortalecimento, muitas vezes, de crescimentos de grandes cidades, de grandes estados, contendo essa união. Porque muitas pessoas que enxergam o turismo em presença, em ir, em conviver, em estar, muitas vezes vão por um projeto, muitas vezes vão por um evento, muitas vezes vão para se divertir. Então, eu acho que essa conexão é muito importante. Agora, que práticas a partir desse momento passarão a ter? Eu acho que é discutindo, debatendo, tentando encontrar um senso comum para que todo mundo saia mais fortalecido. Eu repito, eu sou otimista. Eu acho que a gente vai sair muito mais forte, eu acho que a gente vai sair muito mais com capacidade de dialogar, muito menos olhando para o outro com indiferença. Eu sempre defendi que, por mais que você tenha uma distância, muitas vezes, do seu eventual concorrente, se vocês atuarem juntos, vocês fomentam o segmento. Exatamente. E um exemplo que a gente teve recente aqui, tanto aqui em Vitória, mas em outras cidades também, é do carnaval de rua, né? Nos últimos 5 anos, como 5, 10 para 10 anos, dependendo, mas aqui em Vitória há mais ou menos 5 anos, como isso transformou. Mas vira realmente um debate público, né? Muita gente... É difícil essa pactuação, né? Eu acredito que não seja uma característica exclusiva aqui do Espírito Santo, mas de fato aqui acaba que gera muito esse debate. O Viradão Cultural também, o Viradão Vitória, que é um evento da Prefeitura de Vitória, também gera muito esse debate no centro, né? Do pós e desses impactos. Você citou, puxando o gancho da questão de Mônaco, né? Que você citou, e, né? É um equilíbrio realmente muito difícil. Mas quando você olha os dados, né, de impacto, aqui a gente tem um outro exemplo, que é o Festival de Jazz, né, de Santa Teresa, que ajudou, né, a transformar todo o panorama do ecossistema de turismo, né, ali da cidade, hotelaria e tudo mais. Você pega Pedra Azul, irmão, assim, Pedra Azul é um dos lugares mais lindos do planeta. As pessoas que vêm e que vão a nosso convite ao Estado e conhecem Pedra Azul, falam, mas como eu nunca ouvi falar nesse lugar.
Então, para alguns, vamos manter aqui escondido para ninguém querer vir. Não, vamos trazer as pessoas. Temos hotéis, isso fomenta um todo. Isso fomenta, não é só aquele dia, daquele evento, daquela hora. Aquilo dá visibilidade, aquilo faz as pessoas conhecerem, aquilo norteia uma opção, né? O ano inteiro. Então, eu sou defensor, tem um projeto que eu participo aí de alguns debates felizes aí com o pessoal de Silicon Valley, outros com o pessoal de Harvard e MIT. Eu acho que devemos olhar para a Pedra Azul como um grande eventual projeto aí de discussão mundial, por que não? Pedra Azul receber essas pessoas para se discutirem aí o mundo de uma forma bem qualificada, de uma forma muito bem coerente. Então, eu acho que Guarapari, por exemplo, eu sou apaixonado com Guarapari. Infelizmente, não tem uma estrutura ainda de zona hoteleira, mas também como é que ele sobrevive se não tiver uma estrutura anual de grandes projetos, de grandes eventos. Então, estou sempre à disposição, operário da sua obra, meu secretário, para a gente desenvolver e debater isso aí, para a gente fazer nosso estado ter a visibilidade que ela merece. Bacana. E como que você acha, assim, você tem alguma, pela sua experiência, alguma pista desse caminho, desse equilíbrio em relação à opinião pública, em relação a esse desejo aí que você falou, esse subtexto de prefiro deixar escondido aqui do que divulgar, e também em relação a questões ambientais, por exemplo, questões de gentrificação, né, esses debates todos que permeiam esse universo, né, do entretenimento também. Como que você vê um equilíbrio assim entre essas questões para que a gente entre numa agenda dessa, por exemplo, efetivamente aqui no Espírito Santo? Eu costumo dizer que eu posso ter perdido grandes oportunidades da minha vida por querer sempre fazer a coisa certa. Então, meio ambiente é premissa básica. Naturalmente, a organização para colocar isso de pé tem que ser premissas básicas. Então, qualidade e toda a questão técnica e legal tem que andar junto. Você não precisa passar por cima de nada e de ninguém. Claro. Mas as pessoas precisam ter exemplos, que às vezes elas olham como se fosse alguma coisa muito distante delas, mas que também se teve dificuldades no momento em que foram se discutir certas coisas. Eu me lembro, foi quase que 15 anos atrás, se não um pouco mais, quando o Pedro Paulo Diniz me procurou à época, parando de correr de Fórmula 1, querendo levar para o Espírito Santo, em especial para a cidade de Vitória, a Fórmula Renault. Eu fui à época para o prefeito da cidade, ficou super difícil, mas a gente não vai conseguir levar isso e aprovar. Defendemos isso para as organizações, fiz pessoalmente, o Pedro foi, construímos aí um conceito e um contexto, e a gente fez por quase 4 anos, foi um sucesso. A gente conseguiu fazer a corrida de rua mais linda para ser televisiva no Brasil, e quem sabe no mundo, muitas pessoas não conheciam Vitória. Então, eu acredito que tem que sim chegar nesse meio do caminho entre o entendimento, as pessoas. Agora a gente precisa dar exemplo, a gente precisa trazer essa informação para as pessoas para não ficar só o lado ruim, para não ficar só a memória de negatividade. Isso vai me dar isso vai tirar minha paz, isso vai me incomodar, mas isso vai trazer eventualmente um valor agregado para o teu apartamento, para o teu imóvel maior. Por quê? Porque vai ter alguma coisa de competência e qualidade. Se você chega em Meatpacking hoje, está o centro cultural da cidade de Nova York, está o centro cultural de Manhattan, porque lá estão os melhores restaurantes. Se você pousar aí em Meatpacking, você vai fazer uma pesquisa de arte, uma pesquisa de gastronomia, uma pesquisa de qualidade musical que poucos lugares do mundo têm. Mas não vamos longe, há 20 anos, 18 anos atrás, era um lugar extremamente abandonado. Então, é achar o lugar, a gente trazer experiências bem-sucedidas, mas naturalmente respeitando sempre as normas e construindo alguma coisa para a gente trazer aí. Temos que trazer a população com a gente, temos que trazer as pessoas para entenderem que isso é melhor para elas. Isso impacta nesse aspecto que você comentou, né, dessa espécie de a grama do vizinho mais verde, né, desse sentimento, né, de que quando desponta ou quando é reconhecido de fora, acho que um movimento desse ele pode, com certeza, agregar isso, né, no sentimento da população. Acho bem importante mesmo, e a gente vem, inclusive, desenvolvendo alguns projetos nesse sentido, assim,
relacionados à própria diversidade cultural do Espírito Santo, né? Nós temos um território pequeno que tem um extrato dessa diversidade cultural do Brasil, onde você consegue, tanto em poucos quilômetros, estar em paisagens exuberantes e diversas, você também tem contato com manifestações culturais, enfim, toda essa pulsão, né, da diversidade cultural muito incrível. Mas assim, mudando um pouquinho de assunto, pegando um gancho aqui de uma pergunta que o pessoal mandou aqui, queria que você falasse um pouquinho aqui, foi a Sandra, perguntou se você já pensou em algum projeto educacional para o público infantil, né? Você comentou sobre o trabalho com a Recode, que inclusive é parceira da nossa biblioteca pública estadual aqui do Espírito Santo. A gente está lançando entre hoje e amanhã, eu não sei se já saiu uma parceria, uma ação em parceria com a Recode, que é a Quarentena Literária, que vai ser uma ação digital com né, o segmento da literatura para a produção de vídeos e premiações desses vídeos, e é uma parceria importante aí com a Recode. Queria que você aprofundasse um pouco no trabalho, né, para as pessoas, né, que estão perguntando aqui sobre essa questão educacional e como a Recode, que trabalha muito com essa temática do digital, com essa temática, né, da programação, enfim, de todo esse mundo da tecnologia social atrelada à transformação, né? E acredito que agora, nesse momento, a agenda tem assim, intensificado ainda mais, né? O mundo está precisando justamente de ações como essa. Então, primeiro, eu fiquei muito honrado com o convite da Recode, sempre acompanhei o trabalho de perto. O Bádio, que é o idealizador-presidente, é um dos homens mais aplaudidos no mundo, é um dos poucos brasileiros que fala em Davos sobre esse assunto. E junto com o Roberto Salluti, lá do Banco Pactual, o Xavier, que são pessoas enfim, que criou junto aí o Brasil Silicon Valley, é um cara que eu tenho uma admiração pessoal para o Xavier muito grande. Então, tem sido de fato uma experiência ímpar poder dividir essa mesa do conselho com essa turma. Mas é uma turma muito complementar, mas que a fomentação, o que de fato assim, faz a gente ficar super entusiasmado. Inclusive amanhã às 15h a gente tem reunião e vamos ouvir as atualizações do BAD, mas o que acontece? As pessoas hoje dentro das comunidades, elas não têm oportunidade. Eu vejo aí as pessoas falando de empregos e oportunidades que elas vêm buscando. Eu conheço aí inúmeras empresas que têm necessidade de contratar programadores e não tem material humano com essa capacidade. E lá na Recode você pode ter esses cursos e esses aprendizados, esses certificados que te colocam com a capacidade de ter acesso a primeira vez a um computador, a você aprender a manusear aí uma máquina, a você sair de lá com uma capacidade profissional que você, dentro das comunidades, não teria. Então, eu sou defensor, quem me conhece sabe que eu não sou de ficar fazendo filantropia pública. Eu acho que quem ajuda tem que ajudar por uma questão de premissa básica pessoal, mas eu sempre acreditei que a grande mudança, seja do Brasil, seja do mundo, seja do Estado, passa exatamente pela educação infantil. Então, de fato, o projeto da Recode é alguma coisa que me entusiasma muito e eu, como falei para você em relação ao turismo do Espírito Santo, a cultura, o entretenimento, eu falei para o Bádio, eu sou operário dessa obra, eu quero sim poder ajudar humildemente a fazer isso se propagar de uma forma competente, de uma forma estrutural. E estamos aí no Espírito Santo, estamos em todo o Brasil, em alguns lugares do mundo afora, e tem sido, nesse momento, ainda mais forte, porque as pessoas estão nas suas casas e elas podem aí tá tendo acesso à informação, a conteúdo, através aí, à distância e através das suas próprias casas. Né? Exatamente. E vamos sair agora desse tema do digital e voltar para a nossa questão do encontro, da aglomeração, desse futuro aí dos eventos. A Flavinha Mendonça, agradecer a presença dela aqui, perguntou aqui também para a gente, né, um pouco. A gente estava para a gente conversar disso agora, Flavinha, sobre o retorno dos eventos, dos shows pós-pandemia. Conseguem vislumbrar um retorno em algum novo formato? Como a gente tinha iniciado, né, esse papo antes, a gente viu, né, algumas ações aí pelo mundo, como
por exemplo, a criação de protocolos, né, a redução da capacidade dos espaços, eventos ao ar livre, né, como uma saída, algumas experiências, em princípio, engraçadas, assim, que são daqueles drive-ins, né, de shows com todo mundo dentro do carro. Tem já algumas experiências rolando no mundo, shows para muita gente, assim, uma multidão de carros assim diante de um palco. Sim. Esse tipo de ação, com a questão que você comentou, Marcão, da questão da imunidade, né, de uma certa carteirinha de imunidade que alguns países estão começando a trabalhar, de certa maneira, com essa carteirinha você conseguiria ter acesso a esses lugares. Como é que você traça esse panorama aí desse pós-pandemia, entendendo que tem uma perspectiva de novos ciclos, né, para o vírus, né? Dificilmente ele vai desaparecer em definitivo, então a gente sempre vai viver com essa sombra, né, de um possível novo surto. Então, vamos tentar falar um pouquinho desse universo um pouco mais prático, digamos assim, do que a gente imagina para a retomada das atividades artísticas, criativas e do espetáculo. Então, Noronha, eu conversei muito com o Gabriel, como eu falei no início da nossa conversa, que é, para mim, um menino prodígio desse segmento, que é dono da Ingresse. É um cara com uma cabeça espetacular e com uma capacidade aí, todos juntos, de discutirmos coisas que a gente não sabe. Quem disser que tem data é mentira, mas a gente está tentando construir experiências através de conversas com análise de outros países, de outros lugares. Como você colocou, de fato, você pega, por exemplo, a Alemanha, está falando em setembro, museus já está falando essa semana, com uma condição, naturalmente, de saúde e também de máscaras, luvas, etc., de proteção. Você tem, por exemplo, a Coreia do Sul, que foi um exemplo aí de como lidar com esse momento da pandemia. Está falando aí de restaurantes e bares com 2 metros de distância e as mesas colocadas aí de uma forma com distanciamento mínimo. Estão falando aí de Coreia, está falando de 5 de maio, volta do campeonato da Liga de Beisebol. Como eu te falei no início, os dados têm sido muito que, a partir do momento em que se termina o lockdown, 84 dias pós, começam a ter voltas. A mesma Ingresse manteve os tickets à venda dos Réveillons. Você olha, por exemplo, o Lollapalooza mantendo a sua agenda para dezembro. Agora, eu não acredito que antes dessas datas aí, outubro, novembro, vai ter, porque não se tem, a não ser que se tenha alguma coisa muito, que seria uma grande dádiva, que é um medicamento. Né? Cada dia estão aí esses guerreiros, que são os cientistas e a turma aí dos laboratórios discutindo, dos hospitais, novos medicamentos, e pode surgir um medicamento no meio do caminho. Vacina, eu conversava com um cientista amigo que está em Palo Alto ontem, ele dizia que não tem vacina que foi criada em menos de 5 anos. Claro que por toda essa energia do mundo em busca de um caminho só, aí Bill Gates fala de 18 meses, tem aí Oxford falando de 1 ano, mas aí a gente está falando de uma média de entre 1 ano e 2 anos, que seria também alguma coisa fantástica. Um recorde, seria a vacina mais rápida da história. Mais rápida da história, e como é que você produz? Então, eu acredito que a gente vai ter que se adaptar ao novo modelo. Agradecer também a presença aí da pergunta da Flávia, que é uma pessoa que eu admiro, audiência qualificada, amiga de muitos anos, mas eu acho que vai ser um passo a passo. Essa descoberta a gente vai ter a partir aí do básico, né? Que a gente tem que discutir é salvar vidas, e a gente tem que aí prevalecer o bom senso comum de que as pessoas tenham segurança. Claro que quem vive do entretenimento como nós, que ama entretenimento como nós, que gosta desse calor humano, sente essa vontade a cada dia. Mas a gente tem que ter essa volta com uma segurança muito grande e também utilizando com humildade exemplo de outros lugares que deram certo. Xangai, por exemplo, reabriu uma casa noturna. 2, na verdade, casas noturnas, que foram aí 2 clubes, acho que, se não me engano, um dia 12 e outro dia 20 de março, naturalmente com um número de público reduzido, mas quem esteve lá, e eu vi pesquisa e vi declaração, teve uma experiência espetacular. E essa questão da carteira de imunidade,
como eu falei para você no início, eu tive contato com o vírus, testei IgG positivo, graças a Deus tive contato leve, mas eu não me sinto imune. Eu preciso entender melhor essa questão, porque por todos os estudos que você lê, você também passa, não é que você pode sair na rua, porque você também continua sendo transmissor, você pode não pegar Sim. mais a doença se é que se comprove isso, mas ao mesmo tempo você, se não tiver os cuidados básicos, você pode passar para frente. Então, tem que ter muito pé no chão, a gente tem que voltar quando a gente tiver de fato o mínimo risco, porque a gente não pode botar a vida, a gente não pode ter a gente felicidade e a gente colocar a vida dos outros em risco. É assim que a gente sempre fez para concluir nos nossos eventos, onde a gente queria sempre dar a melhor experiência para as pessoas, mas que as pessoas tivessem plena segurança e qualidade. E nesse momento é ficar em casa, né, e pensar, refletir, tentar olhar para essas experiências, né, de outros países, tem sido muito importante, né, nesse enfrentamento, você olhar, né, para fora, isso aqui deu certo do ponto de vista médico, isso aqui deu certo do ponto de vista, né, do urbano e tudo mais, e a gente também começar a olhar para essa retomada que não afeta, nesse caso, só essa indústria cultural, essa questão dos eventos, é todo tipo de aglomeração. Então, aí a gente está falando de eventos religiosos, né, de espaços religiosos, de parques públicos, de uma série de um universo assim, da vida pública. Vou te confidenciar uma coisa que aconteceu ontem. Eu te contava no início da nossa conversa que minha manhã e da minha esposa tem sido de professores, né? A gente tem se dedicado aí a apoiar, apesar do ensino ser à distância, e o colégio está fazendo aí todo um trabalho espetacular nesse sentido, mas tem que estar ali acompanhando, ajudando no exercício. E ontem eu ali debatendo um tema específico com meu filho ali na aula, ele se aborreceu com uma opinião que eu dei. Eu falei, filho, deixa eu te contar uma coisa. Muito dificilmente nós não teremos essa oportunidade de novo nas nossas vidas. Vamos aproveitar seu pai em casa, às 8 horas da manhã, te ensinando uma matéria, contribuindo com o teu estudo. Então vamos viver intensamente esse momento. Então vamos tentar enxergar outras coisas que a gente não podia. A vida é muito louca, a gente vive uma vida muito intensa. Eu, particularmente, como a gente falou no início, eu viajo sempre, é parte do meu estilo de vida. Então, claro, sempre qualificado o tempo com a família, mas eu não tenho esse tempo para estar com eles o tempo que eu tenho estado. Então, tentar tirar proveito desses momentos. Porque depois a gente já tem uma certeza, vai passar. E quando passar, a gente vai valorizar coisas que para a gente eram coisas passageiras. Eram coisas que a gente passava, fazia e eram indiferentes. Não serão mais. Exatamente. Uma oportunidade para a gente repensar alguns hábitos também, né? Algumas formas. A gente vinha, né, num processo muito agitado, né, de trabalho, de sobreposições de coisas e tudo mais. Né, num modelo muito... E hoje, né, um exemplo é essa importância, por exemplo, do Sistema Único de Saúde, que vinha, né, sendo desvalorizado, né, que está segurando uma barra aí danada. Investimento em pesquisa, né, esses, os nossos heróis aí do front, né, o pessoal que está aí no front, buscando as soluções, o quanto é importante, né, investimento nisso qualificado e intensificado aí ao longo dos anos, como isso num momento desse poderia, né, ser um colchão de conforto. Eu no início da pandemia, eu discutia com 2 hospitais amigos aqui de São Paulo, presidentes amigos, mas sempre viveram numa disputa de mercado impressionante, né, como negócio. Falei, não tem melhor momento para vocês se unirem. Como eu falava no início, a questão do mercado de entretenimento, não importa se eu sou seu concorrente, você é meu. Importa como é que a gente faz o entretenimento de qualidade se manter. Quem for amador não pode estar aqui nesse segmento, mas quem tiver competência, a gente vai fomentar o mercado com essas questões. Mas nesse momento, se não houver união do sistema de hospitais, se não houver a união da população, se não houver a união, a gente valorizar esses cientistas, uma classe que a gente nunca valorizou, nós estamos na mão deles, a gente está na expectativa, orando para que eles tenham aí tempo de trabalho, investimento e capacidade mental para que possa nos fortalecer para vir aí uma grande descoberta, mas tem que estar todo mundo unido. Como eu falei, essas pesquisas, esses dados vêm
de oportunidades de se discutir aí, de dados que eu te passei, mas depois a gente pode passar para todos, que é de Coreia, de Alemanha, de China, de uma opção de outros mercados aí que estão aí com planejamento de retomada de entretenimento. É bem interessante esse estudo que coloca também os museus, né? Eu até encaminhei para a diretora e para o diretor dos nossos espaços culturais aqui da Secretaria, esse estudo que você me mandou, que aponta, cria uma relação entre a quantidade de público e a capacidade, a potência de contágio, né? Como se fosse um gráfico, assim. Sim. E os museus, eu vou te mandar um hoje, são... saiu um hoje até um pouco mais atualizado do que esse, está sendo mutável o tempo inteiro, mas que eles falam de 4 protocolos básicos, que é risco, timing, protocolos e ciclos. Então, avaliação de risco por tipo de evento, timing de reabertura, que protocolo que vai ser usado, que ciclo de aprendizado você tem em torno do mundo. Então, eles estão ali graficando em cima, né, de algumas outras coisas importantes. Vou dividir com você sem falta. Pô, legal. E lá nesse gráfico, museus, né, aparecia como o primeiro, né, com potência, porque tem baixa quantidade de aglomeração e baixo de público, né, de quantidade de público e de contágio. Então, se especula, né, nesse artigo que o mundo do acesso à cultura e das artes comece, se reinicie pelos museus, né? Interessante essa... Mas, Marcão, obrigado. Queria agradecer aí o seu tempo. Obrigado a você. Acho que é muito bom essa conversa, que a gente dá uma oxigenada também nas ideias, a gente vai organizando também o que a gente está refletindo, né, nos nossos grupos, nos nossos espaços. Eu aqui na missão, né, como gestor público, né, à frente da Secretaria de Cultura aqui do Espírito Santo, junto com meus colegas secretários, nosso governador Renato Casagrande. Um abraço para você aí, para a Vanessa, para as crianças. Se cuida. E antes de encerrar, queria que você desse uma dica para o pessoal de uma série, de um livro, de algum conteúdo que inclusive, uma outra coisa, né? A gente falou do Sistema Único de Saúde, das universidades, da pesquisa. Uma outra coisa também que as pessoas estão percebendo a importância dos produtos culturais, né? Como é que seria essa quarentena sem os nossos livros, os filmes, né? As séries, a música? Imagina essa vida sem essa cultura e toda essa pulsão. Eu queria que você encerrasse com uma ou duas, né, dicas aí para o pessoal que está acompanhando a gente. Primeiro, eu que te agradeço. Você sabe o quanto eu te admiro. O Espírito Santo merece uma pessoa como você à frente da cultura. Conta comigo porque você precisar, o que eu puder somar. Eu estou sempre à sua disposição, porque o que eu te falei, eu amo esse Estado e eu acredito que o Estado merece pessoas como você para fortalecer cada vez mais a cultura, que eu acho que parte de tudo passa pela cultura. Nós não somos apenas o Estado da muqueca, a gente é muito mais do que isso. Eu estou, bem, você falou da coisa, eu estou vidrado em várias séries e filmes, etc. Tem sido aí o nosso programa diário. Mas eu tenho aí revisto que fala muito do que eu acredito, da união do time, da força da equipe, que é Last Dance, que é esse filme do Michael Jordan, que a gente termina cada um e recomeça na busca aí de que saia um novo, porque eu acredito muito naquele formato de time, onde se tem um grande astro, mas que se você não faz um trabalho em equipe, você não é ninguém. Exatamente. Brigadão, agradecer aí a audiência, o pessoal que está acompanhando a gente. Valeu, brigadão, Marcão. Obrigado, querido. Fica com Deus. Abraço grande. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.